Olá, graça e paz a todos, da parte daquele que era, que é e que sempre será, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, meus amados, que vive e reina para todos sempre, né? E que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Cristo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho ou da introdução à Epístola de Tiago, tá certo? A Epístola de Tiago que foi escrito antes do ano 70, tá certo? A Há uma questão aí entre 42, 45 e 62 por aí, né? Nos próximos vídeos que eu fizer a respeito da Epístola de Tiago, que a gente comentar a respeito da Epístola de Tiago, eu vou dar uma data mais específica, tá certo? Da Epístola de Tiago. Então, gente, o que é que acontece? Esse cristianismo, quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe que eu tenho falado a respeito da volta de Jesus, né? É fato consumado de que Jesus Cristo, ele prometeu voltar e que ele cumpriu no ano 70, tá certo? Tanto na questão visível como na espiritual, tá certo? Ele prometeu e ele cumpriu. Porém, o cristianismo do século XXI, lembrando que se você caiu de paraquedas nesse canal, assista meus vídeos anteriores, tá certo? Para que você possa entender o que está sendo comentado aqui. Então, o cristianismo hoje do século XXI, seja católico romano, protestante, evangélico, neopentecostal, pentecostal, ele pega a epístola de Tiago e coloca o que Tiago falou para o nosso século, ou para um século vindouro. 2000 anos depois, né? E aí vai, né? E aí para falar a respeito da vinda de Jesus Cristo a esta terra, né? Para os futuristas, Jesus ainda vai vir a esta terra literalmente, visivelmente, audivelmente e outros espiritualmente, né? Vai depender da crença de cada um. Porém, as escrituras é fato consumado de que Jesus já voltou a esta terra. Mas, falando a respeito da epístola de Tiago, primeiro, Tiago escreveu, Tiago foi ministro da circuncisão. Ele era o cabeça, vamos dizer assim, a Igreja Católica diz que o cabeça era Pedro, né? Mas como a gente vai analisar na Bíblia, né, quem estuda as Escrituras sabe que Tiago era o líder da Igreja do primeiro século, tá certo? Tanto é que lá em Atos 15, quando teve o primeiro concílio, né, ele, chamado de primeiro concílio, né, Tiago foi que deu o aval final, tá certo? Então, e ele é citado como, na lista como, quando Paulo fala, Tiago sempre está na lista como primeiro. Então, Tiago escreveu aos judeus, ele era ministro da circuncisão, tá certo? Ele, como ministro da circuncisão, porque Paulo, né, combinou com Tiago, né, e com Pedro, né, lá com o grupo lá de Jerusalém, de Paulo ir para os gentios e Tiago e Pedro ir para a circuncisão. Porém, embora eles tenham combinado isso, pouquinho a pouquinho Deus foi abrindo a cabeça tanto de Tiago como de Pedro e mostrando a ele que o evangelho era para todos, tanto para o da circuncisão como o da incircuncisão, que eram os gentios, tá certo? Que não guardava a lei. É bom deixar bem claro isso aí, tá bom? Então, Tiago, ele escreveu as 12 tribos, né, dispersas judaicas, está lá no capítulo 1, isso, leia a Bíblia direitinho, gente. Leia a Bíblia, principalmente você, adventista do sétimo dia. Eu que fui adventista do sétimo dia, passei mais de 20 anos, 30 anos enganado dentro dessa denominação, tá certo? E hoje eu vejo quanto enganos eles formaram ao longo do tempo, tá certo? Então, Tiago, ele foi escrito, né? Foi escrito para os judeus, né? Até aquele conflito, né? Até mesmo no século 16, com Martinho Lutero. Martinho Lutero chamou a epístola de Tiago epístola de palha, né? Porque, segundo Martinho Lutero, Tiago entrava em contradição com Paulo, né? Por quê? Porque Paulo diz que
o homem, ele não é justificado só pela fé, ele é justificado por ambos, né? Ou principalmente pelas obras. As obras consumavam a fé, segundo Tiago. E é usado muito isso na igreja adventista do sétimo dia, tá entendendo? Se você entrar na igreja adventista do sétimo dia e fechar seus olhos, parece que você está no primeiro século, vivendo ainda o judaísmo, a antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Nós vamos naquele caminho e diretrizes que o apóstolo Paulo ensinou, tá certo? Tiago foi para a circuncisão e Paulo para os gentios, tá certo? Então, principalmente o capítulo 5 de Tiago, ele fala algumas coisas muito interessantes, né? Vamos ver um pouquinho, eu vou tentar aqui ver aqui, tá certo? E ler aqui para vocês, tá certo? Abra aí a Bíblia de vocês no capítulo 5 de Tiago, tá certo? O verso 1 diz assim, ó. Eia, pois, agora vós, ricos, né? Lembrando que esses ricos aqui não são ricos do futuro, do século 21, dos nossos dias, que é usado muito isso, tá entendendo? Para tirar os dízimos e as ofertas dos cristãos hoje no século 21, desse cristianismo templário, paganizado, né? Do século 21, tá certo? Porque o irmão Moisés, ele disse que esse cristianismo é paganizado e mudanizado, né? Não é o cristianismo que Cristo deixou. Porque, meu amado, o cristianismo que existe hoje, seja católico romano, protestante, evangélico, pentecostal ou neopentecostal, né, futurista, né, ou preterista parcial, tá certo? Eles pegaram judaísmo, pegaram a antiga aliança, pegaram alguns conceitos da nova aliança e pegaram o paganismo e a filosofia pagã, né? Pegaram a filosofia e formaram esse cristianismo que hoje a gente vê no século 21. Então, esse cristianismo hoje foi elaborado, do século 21, foi elaborado nos concílios católico romano e depois protestante e evangélico. Tá certo? Então, hoje, seja qual for o segmento católico ou protestante ou evangélico, eles vão sempre apontar para o futuro, que Jesus ainda vai voltar a essa terra, ou então estamos no limiar da volta de Jesus. Todas as profecias estão se cumprindo, só é ter uma pandemia, só é ter um acontecimento hoje no século 21 e, não, tá vendo? Isso aí é profecia se cumprindo, tá vendo? Aí, os líderes religiosos hoje, eles usam os acontecimentos atuais para prender os seus seguidores, né, dentro dessas denominações templárias. Eles usam a artimanha do medo. Aí as pessoas ficam com a mente cauterizada, com medo de tomar uma decisão ao lado da palavra de Deus. Então, o evangelho verdadeiro da palavra de Deus está indo numa linha que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, né? O verdadeiro evangelho eterno está indo numa linha. E o evangelho pregado pelas denominações hoje, seja católica, romana, protestante e evangélica, está indo por outra. Está entendendo? Levando as pessoas ao engano. E indiretamente está sendo um anticristo porque está negando a Cristo ou se colocando no lugar de Cristo. Tá certo? Então, é preciso que você analise direitinho, veja meus vídeos anteriores, pesquise sobre o assunto, faça feito o povo de Bereia, né? Pesquise, para que você veja que realmente esse cristianismo que existe hoje não é o cristianismo que Jesus Cristo pregou. Tá certo? Então, Tiago aqui falando dos ricos, né? Ele é assim, ó. Eas, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir.
essas misérias que sobre vós hão de vir, está se referindo ao ano 70, essa epístola de Paulo, de Tiago, foi escrito antes do ano 70. O templo ainda não havia sido destruído, porque se o templo tivesse sido... Se essa epístola aqui fosse escrita depois do ano 70, como os futuristas, como esse cristianismo do século XXI querem, né, ensinam, o foco aqui seria a destruição. Tiago logo falaria sobre a destruição do templo. Tá certo? Então o templo ainda estava de pé. Foi escrito antes do ano 70. Tá certo? Aí diz aqui, ó. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, né? Entesouraste para os últimos dias, né? Aí ele aqui, ó, e como fogo, e comerá, isso mesmo, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Veja que Paulo fala de fogo, de entesouraste, né? Ou seja, toda a riqueza daquele rico do primeiro século, né? Dos judeus, que eles... É interessante porque havia a igreja primitiva do primeiro século, né? No tempo lá de Tiago, estava passando por muita perseguição dos ricos, né? Que levava o povo para o tribunal, né, judaico, né? Aí Tiago até fala sobre isso, né? Aí Tiago aqui fala, olha, vós estão fazendo isso, vós ricos, né? E vós que já são cristãos, judeus messiânicos, cuidado com a vossa riqueza, tá vendo? Cuidado, se preocupar com os pobres, eu estou parafraseando agora, tá certo? Se preocupar com os pobres, né? Alimentar os pobres, se preocupar com as viúvas, tá vendo? Fazer a vossa parte, tá vendo? Cuidado para vocês não serem como aqueles judeus ricos que ainda não que ainda não reconheceram Jesus como Messias. E talvez nunca tenham reconhecido, né? Aí Tiago fala aqui dos últimos dias. Que os últimos dias é esse? Lembra que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo sempre escreveu nas suas epístolas. Eis que nos últimos dias, né? Teremos tempos difíceis, porque os homens serão jactanciosos, implacáveis, caluniadores, desafeiçoados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando o poder. Esses últimos dias que tanto Tiago aqui, como Paulo e Pedro falou, é justamente o ano 70. Não é o século 21, o qual nós estamos vivendo não, meu amado. Isso aí foi o cristianismo, né, ao longo do tempo, dos séculos, 20 séculos aí, né, até o século 21, que elaboraram por meio de concílios e estão dando hoje às pessoas no século 21 e as pessoas aceitam e nem questionam. Desde criancinha, você já nasce ou num berço católico ou num berço protestante, ou evangélico, né, o pentecostal, né? E aí você vai sendo educado naquele sistema desse evangelho paganizado, mundanizado, completamente diferente do verdadeiro evangelho. E aí quando você lê aqui, quando o Tiago fala nos últimos dias, você só tem em mente o quê? É a nossa época. Jesus está voltando. Vai acontecer isso. Aquilo que aconteceu, é cumprimento de profecia. Tá entendendo, meu amado? Meu amado, sinais da natureza sempre existiu e sempre vai existir. Eclesiastes capítulo 1, verso 4 diz, geração vem, geração vai, a terra permanece para sempre. Enquanto houver terra, a terra existir, vai ter sinais. Vai ter esses sinais. Mas isso não é o que Jesus falou, principalmente capítulo 24 de São Mateus, quando os discípulos perguntaram a ele, diz quando sucederão essas coisas, que Jesus falou da destruição do templo, né? Se referindo ao ano 70. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a narrar o sermão profético que era para aquela geração. Né? Uma geração de 40 anos, culminou no ano 70. Tá certo? Então, esses últimos dias aqui
Tiago escreveu para os cristãos que estavam no limiar daqueles últimos dias. Está entendendo? Do primeiro século. E consumou no ano 70. Certo? Esse que é o jornal dos trabalhadores, o salário, né? Jornal aqui é salário. Dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuída, crama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vossos corações, como no dia da matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Né? Ou veja só, condenaste, o verso 6, né? Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. O primeiro justo que os judeus mataram, né, foi Jesus Cristo, né? Tá certo? E depois, perseguindo a igreja, muitos justos foram mortos, né? Cristo era crucificado novamente nas pessoas em seus discípulos, né? Por meio da perseguição. Aí veja o verso 7 e 8, tá certo? E diz assim, ó. Sede vós, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Aí está falando da vinda de Cristo, que aconteceu no ano 70, que Cristo usou, né, o Império Romano como instrumento seu para destruir Jerusalém. Cristo, visivelmente, Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído, como Jesus profetizou no capítulo 24 de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Pelo menos na nossa Bíblia. E a destruição do templo e também Jerusalém, tá certo? E trouxe consequências eternas isso aí. Visivelmente foi destruído Jerusalém e o templo, mas espiritualmente Jesus cumpriu as suas palavras na questão de os mortos terem ressuscitados, lembrando que a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, não ressurreição dos corpos. Essa questão de ressurreição dos corpos foi o cristianismo hoje, que existe hoje, do século XXI, que foi elaborado ao longo dos séculos, que tem ensinado hoje que vai haver ressurreição dos corpos. A Bíblia não ensina a ressurreição dos corpos, ressurreição dos mortos. Dos corpos é por conta desse cristianismo paganizado, secularizado do século XXI. Tá certo, meu amado? Então, aí o verso diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, que aconteceu no ano 70. Eis que o lavrador espera precioso, o seu precioso fruto, né, da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serolha. Por que Tiago fala aqui de chuva temporã e chuva serolha? Tiago está usando aqui a questão de temporã e serolha, de chuva temporã e serolha. O que é chuva temporã e chuva serolha? Para a gente se conscientizar, né? Se focalizar na época, tá certo? Chuva temporã era os primeiros pingos de chuva que caía no outono, né? Para o broto crescer, né? Israel era um país que vivia da agricultura e no começo do ano caía aquela chuvinha fraquinha para fazer aquele aguaceiro, o broto crescer, né? A semente já era jogada, o broto crescia e no decorrer do ano Deus mandava a chuva temporã para que o broto fosse crescendo, a planta fosse crescendo e na primavera Deus mandava a chuva serolha. Era uma chuva forte e rápida para amadurecer os frutos da terra, para que o povo de Israel que vivia da agricultura pudesse subsistir, né? Pudesse se alimentar e pudesse também dizimar e ofertar coisas que era da antiga aliança. Dízimo e oferta não existe na nova aliança, meu amado.
Tudo isso era questão da lei, da antiga aliança. Tá certo? Se você fechar os olhos, se você entrar em uma denominação hoje, seja ela católica, romana, protestante, evangélica, fechar os olhos, você vai ver que você ainda está na antiga aliança, meu amado, porque as pregações é focalizada na lei. Eles estão vivendo ainda a antiga aliança. Nós estamos vivendo, meu amado, no período da graça de Deus. Essa graça está, quando eu digo graça, é no sentido de oportunidade que Deus está nos dando em Cristo Jesus de ser uma nova criatura. Está entendendo? Então, desde o ano 70, né, nós estamos vivendo nessa graça maravilhosa. Aí vem a pergunta, e Moisés, desde o ano 70 ou desde a morte de Cristo e ressurreição? Desde a morte de Cristo e ressurreição, estava havendo a transição disso aí, da lei para a graça. É por isso que Deus levantou Paulo, abriu a cabeça de Pedro, para entender que o evangelho era para todos. Que o homem era salvo pela graça e não pelas obras da lei. Né? Mas o evangelho precisava ser pregado também aos judeus que viviam na lei. O que Paulo disse, escreveu em Gálatas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido debaixo da lei, né, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Jesus veio primariamente para os judeus. Para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, tanto os vivos como os mortos. E isso aconteceu no ano 70. Houve a ressurreição, tanto de vivo, literalmente, ressurreição no sentido de aqueles que estavam no Hades ressuscitarem, e também a ressurreição espiritual para alguns. Né? Então, tudo isso se cumpriu no primeiro século. Né? Então, o evangelho, ele era tanto para judeus como para gentios, e é também ainda no tempo de hoje. Né? O leque ainda está aberto, a porta ainda está aberta, tanto para judeus como para gentios, individualmente. Tá certo? Então, meu amado, o período da graça, né, assim, no sentido, né, de não viver mais debaixo da lei, de ter a lei, aí requer outro vídeo, né, a questão de pecado, né? Porque Paulo disse, onde não há lei, não há pecado. Você está entendendo? Então, Jesus, quando veio a essa terra, meu amado, você precisa entender que ele retirou todos os pecados do mundo. Daqueles que foram chamados por Deus e que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ele retirou os pecados, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tanto física como espiritualmente. Tá certo? Isso não quer dizer que a lei da retribuição, a lei do colher aquilo que plantar, ela não esteja em vigor. Por exemplo, nós ainda ficamos doentes, mesmo ainda reinando com Cristo. Por quê? Se nós, por causa da alimentação, por causa de algumas decisões, aí colhemos o que plantamos. E aí não há acepção de pessoas. Então, meus amados, se a gente for começar a conversar, o vídeo vai ficar muito longo e é muita coisa para se falar no vídeo só. Certo? Então, Tiago usou a questão da chuva temporã e serôdia. Tiago estava querendo dizer o quê? Olha, chuva temporã, estou querendo dizer que Jesus já veio, morreu por nós pecadores e ressuscitou. A chuva serôdia passou mais 40 dias aqui na terra e acendeu o céu. E ele voltará, isso no ano 70, né? E quando ele fala da chuva serôdia, ele está dizendo, olha, a chuva serôdia vai vir e vai destruir vós pobres. O nosso Senhor vai vir nos últimos dias e vai cumprir as suas palavras. E aconteceu quando? No ano 70. Então, toda a epístola de Tiago, meu amado, está voltada para o ano 70. Eles viviam no já, mas ainda não. Eles olhavam para o autor e consumador da sua fé, viviam olhando para o alto e sabendo que estavam vivendo naquele período que Jesus voltaria à terra. E se cumpriu no ano 70. Está entendendo? Jesus voltou visivelmente
usando os soldados romanos e destruiu Jerusalém, né? Puniu a nação de Israel, tá certo? Destruiu o templo e houve aquele fogaréu que Pedro fala, né? Na sua epístola. E aí cumpriu. Mas aí o cristianismo do século XXI pega o fogaréu do ano 70, aí diz assim, ó, isso aí tem dupla aplicação. Aconteceu no ano 70 e vai acontecer nos últimos dias. Tanto preterista parcial, como os futuristas. Idealistas e vai. Mas não tem apoio na Bíblia para isso, meu amado. Isso aí é filosofia, isso aí é ideia deles. Para o quê? Prender o povo dentro das denominações e tirar os dízimos e as ofertas. A questão é dinheiro. Tá entendendo? A questão é roubar fisicamente, mentalmente, espiritualmente e financeiramente você. Você só fica nessas denominações se você quiser. Você é livre. Então vivemos num país livre que você pode professar a sua fé, sua denominação, o que você quiser. Mas se você conhece, meu amado, a palavra de Deus e sabe que já se cumpriu e você está vivendo na mentira, aí é com você. Você e Deus. Tá certo? Então Tiago no verso 8, né, ele diz assim, sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esse próximo aqui, meus amados, está se referindo a 2000 anos depois, meu amado? Não, meu amado. Tiago e os discípulos, Paulo, Pedro, todos estavam cientes, cheios do Espírito Santo. O Espírito do Senhor dizia, vá ali, vai aqui, faça isso, faça aquilo. E o Espírito Santo deu entendimento a eles que eles estavam vivendo justamente no cumprimento das profecias que o próprio Senhor Jesus, que andou nessa terra, profetizou. Jesus disse, olha, vai se cumprir. Jesus disse, ó, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E se cumpriu, meu amado, no ano 70. Jesus é verdadeiro, meu amado. Ele profetizou e ele cumpriu, mas o cristianismo do século XXI tem feito Jesus um mentiroso, meu amado. Não, Jesus não estava falando só da questão de Jerusalém, estava falando do nosso século, né? Ou século vindouro. Então, por causa desse erro do cristianismo que existe hoje, todos os séculos que se passaram depois dos primeiros séculos, depois da destruição de Jerusalém, né? E isso começou com Justino Mártires e outros, né? Que começou a apontar a vinda de Jesus para o futuro, né? Aí começou todos os séculos as pessoas aguardando Jesus. Aí começou também a inventarem doutrinas e mais doutrinas, meu amado. Ensinos e mais ensinos. Por exemplo, no século XVIII, do século XIX, a igreja adventista, né, os adventistas ali, e depois a igreja adventista sétimo dia, começou a marcar data, os mileritas primeiro e depois, e tantos outros também, né? Marcar, somente os adventistas, né? Marcar a data para a vinda de Jesus. Se você é adventista sétimo dia, não sabe disso, mas em 1844, sabe dessa parte, né? Foi marcada a data para a volta de Jesus em 1844. Tá certo? Porque a questão lá de Guilherme Miller, né? E aí, Jesus não voltou em 1844 e houve a grande decepção. Alguns foram mortos, perseguidos, meu amado. Né? Outros enlouqueceram, outros perderam a fé. E houve um grupo de adventistas sétimo dia que continuaram ainda com esse negócio de dizer que Jesus ainda vai voltar a esta terra. E agora vai a parte que você não sabe também. Depois, em 1845, um ano depois da decepção de 1844, Tiago White começou a dizer que a porta da graça já havia fechado e que Jesus ia voltar em 1845. Pouco tempo depois, em 1886, se eu não me engano, 1844, 1891 por aí, José Bates, também da igreja de 27º dia,
começou a ensinar que quando o sumo sacerdote aspergia 7 vezes o sangue lá no propiciatório, isso aí simbolizava 7 anos após 1844 que Jesus retornaria. Mais uma vez marcando data. Então, a denominação adventista sétimo dia, tanto na questão de irmãos na fé, como de cartório, né, de registro, de CNPJ, que a denominação adventista do sétimo dia teve seu CNPJ ativado em 1863, independente disso, começaram a marcar data, meu amado. Ou com CNPJ ou sem CNPJ, marcaram data. Entendendo? Para a volta de Jesus. Porque isso, desobediência àquilo que a Bíblia diz, ou assim diz o Senhor. Tiago deixa claro, meu amado, que a volta de Cristo veio primeiro a essa terra, pelo ventre de Maria, andou nessa terra, curou nessa terra, 3 anos e meio de ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para a nossa justificação, passou mais 40 dias aqui na terra e ascendeu ao céu. E no ano 70 ele voltou a essa terra cumprindo as suas palavras. E agora nós não vivemos no já, mas ainda não. Nós vivemos no consumado, meu amado. O Senhor já consumou tudo. Somos reis e sacerdotes para Deus e seu Cristo. Eu não preciso de um pastor para ir a Deus, não. Eu tenho acesso ilimitado ao Senhor, por meio, como sou ministro do Senhor. Deus fez cada um de nós sacerdotes e reis para Deus, seu Cristo. Jesus fez isso com sua morte e ressurreição. E se cumpriu isso no ano 70. Finalizando tudo. O antigo pacto, a troca dos pactos no ano 70. Antigo pacto e novo pacto. Nova aliança e antiga aliança. Antiga aliança caiu por terra e agora nós estamos na nova aliança. Um evangelho eterno. Tá certo? Que não muda, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Que Deus possa lhe abençoar, saúde e paz. Coloque seu comentário aí, não esqueça de dar um like ou um dislike, tá certo? E colocar seu comentário. Lembrando que se o seu comentário não for um comentário cristão, eu vou deletar você, vou revogar você do canal, tá certo? E você não fará parte desse canal, tá certo? Então, se você quer defender a sua teologia, seja respeitoso, seja cristão. E outra coisa, cristão tem que dar a tapa à cara, meu amado. Tá certo? Eu não respondo pergunta de pessoas que botam aí no canal, não sei se ele se identificar e eu souber quem é, né? Claro. Mas que botam uma letra no seu perfil. Não, meu amado, você tem que colocar a sua foto e aí você comenta. Tá certo? Porque estão falando de cristão para cristão, independente de denominação, independente de círculo religioso. Tá certo? O que está em pauta é a palavra de Deus. Então, haja como cristão, seja respeitoso, coloque aí sua indagação, né? Se você não concorda, coloque aí, mas bota a sua cara a tapa. Não faça como alguns que se escondem por trás de uma denominação ou por trás de um perfil falso. Tá bom? E que Deus possa nos abençoar e já nos abençoou em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Fui!